Igreja Bíblica, parte 32. A igreja fundada por Cristo, a original, a verdadeira. Restaurando aquilo que foi perdido. Paramos em 1 Tessalonicenses 1, 6 ao 8. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé. Para com Deus se espalhou, de maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Coisa linda, hein? A palavra ia passando de boca em boca e funcionava. Não tinha nem a Bíblia nessa época. Mas o testemunho de Paulo e dos cristãos da época já era muito forte. Hoje, com a Bíblia, tá difícil encontrar um cristão autêntico. O que a gente vê aí são um bando de religiosos. Paulo estava elogiando os cristãos de Tessalônica, pois estes eram seus imitadores no proceder espiritual do Evangelho da Graça de Graça, assim como Paulo era imitador de Cristo. Paulo estava feliz, pois ali em Tessalônica ele não precisava mais divulgar o Evangelho da Graça de Graça, já que os irmãos daquele lugar tinham aprendido direitinho os ensinos do Evangelho da Graça, sendo cristãos exemplares, dando excelente testemunho de vida para os moradores daquela cidade. E é assim que deve ser em nossos dias. Os mais experientes no Evangelho da Graça de Graça devem divulgar o Evangelho a quantos puderem divulgar, os orientando como serem Igreja de Cristo, a começar por suas casas, com suas famílias, para assim que tiverem entendido o Evangelho da Graça, abrir as portas de suas casas, coisa linda, para que convidados que queiram aprender deste maravilhoso Evangelho possam fazê-lo. A missão de Paulo, assim como de qualquer remanescente cristão expert no Evangelho da Graça de Graça, é divulgar este Evangelho a quantas pessoas puder, os orientar para que andem autonomamente e livres de qualquer vínculo pessoal ou institucional religioso. Paulo não era presidente ou dono de instituição religiosa. Paulo era um evangelista por amor e chamado a levar aos seus próximos o Evangelho da Graça de Graça, para que estes próximos propagassem também aos seus próximos, formando assim a Igreja de Cristo em todo canto do mundo, como temos hoje. Só há um líder na igreja que é Cristo, por isso que a igreja é dele somente. Não existe outra igreja, não existe igreja de homens, como muitos falam, a minha igreja. Vai lá na minha igreja, olha a minha igreja como que é linda. Não existe isso. A igreja só tem uma, e não está dentro de templo, a igreja de Cristo. Instituições religiosas não são igrejas. Bem claro isso na Bíblia. Porém, são empresas eclesiásticas, instituições religiosas, que falam algumas coisas espirituais, porém muitas mentiras também, aprisionando bilhões de pessoas no erro. É isso aí, amado. Prestemos muita atenção. Fiquemos muito espertos para isso. 1 Tessalonicenses 2, versículo 4. Mas, como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações.
Paulo se garantia no Evangelho da Graça de Graça, pois recebeu este ensino diretamente de Deus e foi um homem de Deus exemplar em que os que viveram em sua época confiavam nele. Como sabemos que um homem é de Deus? Pelos seus frutos o conheceremos. Paulo se dedicava exclusivamente a Deus, isto era notório em seu viver diário. Buscava a santidade, não era apegado a bens materiais. Não pediu dinheiro para o povo para construir sistema religioso algum para ele. Era humilde, simples, falava com autoridade e poder do Evangelho da Graça de Graça. Foi exemplo de comportamento espiritual cristão para todos os demais humanos que vieram após ele. Portanto, devemos estudar seus ensinos e vida para sermos um pouco parecidos com ele. São pouquíssimos humanos que já viveram de lá para cá que foram espirituais como Paulo foi. Cristo e Paulo são os nossos referenciais de homens de Deus que devemos imitar e sempre fazer a pergunta nas decisões de nossas vidas. Em meus passos, o que faria Cristo ou Paulo? Mas para que o Espírito Santo nos responda a esta pergunta, devemos buscar ter relacionamento íntimo com o Pai, através de muita leitura e estudo bíblico, em especial estudo aprofundado no Evangelho da Graça de Graça, oração, estudo de outros manos expert no Evangelho da Graça de Graça. Assim como o Mano Geraldo já está no canal EV, e o Mano André Pimentel do canal Graça Pura. Os dois têm, esses canais têm uma palavra muito boa deles. Assim como tem outros também. Tem o Elcio Jesus, tem o Everaldo, tem o Mano Miguel, o Mano Cristiano França, tem outros. Mas o que eu mais ouço, que também não dá tempo para ver todo mundo, ouvir todo mundo, é o Mano Geraldo e o Mano André Pimentel, que tem até um aplicativo chamado Graça Pura. Indico. 1 Tessalonicenses 2:20. Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Paulo ficava muito feliz em saber que, através da divulgação do Evangelho da Graça de Graça que ele propagava e ensinava, muitos cristãos iam acrescentando à Igreja de Cristo, formando uma grande família espiritual em todos os cantos de Israel e adjacências. E chegando até os nossos dias atuais, a várias cidades do mundo. Paulo não tem noção do legado que ele deixou para todos que vieram após a morte dele. A Igreja de Cristo começou em Atos. Paulo foi o primeiro cristão a ter tido a missão de espalhar os seus próximos evangelhos da graça de graça, para que muitas pessoas se convertessem a este lindo evangelho e também passassem para frente em suas gerações. Este ensino maravilhoso. É muita alegria para um cristão remanescente divulgar o Evangelho da Graça de Graça a quantas pessoas puder e ver que pessoas foram libertas dos sistemas do mundo através de suas vidas, que foram usadas por Deus para alcançar mais e mais pessoas. Felicidade demais é ser um canal de Deus na vida de outras pessoas. Coisa linda. Isso aqui é lindo demais. É muita felicidade mesmo poder ser canal de Deus para propagar esse evangelho. É o que eu estou tentando fazer nesse canal, amado. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Yahshua, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Yahshua, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais de fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus,
ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitai de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, ainda nisto aumenteis cada vez mais, e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Coisa linda! Paulo ensina aos irmãos que já entenderam o Evangelho da Graça e da Graça a viverem dentro da vontade de Deus, o amando e amando tudo que Ele ama, para que possamos progredir cada vez mais neste lindo Evangelho e para que todas as pessoas que viverem próximas a nós vejam a diferença das pessoas que servem a Deus e das que não servem, ou dizem que servem somente de boca, mas não de comportamento e testemunho de vida, liberta dos sistemas político, religioso, hedonista, consumista e econômico. Então, se está dentro desses sistemas aqui, ó, político, religioso, hedonista, consumista e econômico, não é um cristão, não é um remanescente cristão, infelizmente, entendeu? Não ama a Deus, ainda não entendeu o Evangelho da Graça e da Graça. Que possamos buscar a santidade, sermos imitadores de Cristo e Paulo no comportamento diário em nossas vidas, e honrar, pois sem ninguém ver, e honra, pois sem ela ninguém verá a Deus. A santidade. Que não oprimamos ou enganemos os nossos irmãos em negócio algum, assim como aqueles que ainda não conheceram o Evangelho da Graça e da Graça. A carne é fraca, mas o Espírito Santo nos fortalece a não fazermos mal a ninguém. Portanto, busquemos ter a mente de Cristo em nós, para que a carne seja vencida e demos um bom testemunho de filhos de Deus. Amemos uns aos outros sem acepção de pessoas. Não devemos odiar nenhum ser humano por mais coisas erradas este possa ter feito, pois é porque ainda não conheceu o Evangelho da Graça de Graça, pois se já o conhecesse, não teria feito. Busquemos trabalhar para termos nosso próprio sustento, para que andemos honestamente com os nossos próximos, e não necessitemos de coisa alguma. Deus nos promete o necessário para vivermos uma vida digna, portanto, se formos filhos dele, buscarmos andar em seus caminhos, ele nos dará sabedoria e diligência profissional para que tenhamos recursos financeiros para uma vida digna financeira. E se formos muito prósperos financeiramente, temos rendimentos de classe média para cima, ajudemos aos irmãos da fé mais humildes que passam necessidades a serem também prósperos. Por exemplo, se já temos um bom carro popular e temos dinheiro para trocá-lo por um de luxo, então que troquemos o dinheiro da diferença desse carro de luxo por uma mensalidade de curso de especialização para um irmão humilde e bem próximo a nós, que está querendo crescer profissionalmente. Muito bem. Bem, amado, até o próximo vídeo, querendo Deus.